Voltamos a mais um tópico da nossa aula. Nessa aula nós vamos focar e falar um pouco mais sobre evapotranspiração, tá? E evaporação. O que a gente vai falar aqui agora é mais uma parte de introdução sobre evapotranspiração. Então, na fase terrestre do ciclo hidrológico, a evaporação e a transpiração são processos físicos responsáveis, então, pelas perdas de água da superfície para a atmosfera. A água deixa a superfície terrestre e integra a atmosfera de vapor, sendo este diretamente associado às origens das precipitações. Tá? Aos processos de evaporação e transpiração integrados é atribuído o jargão evapotranspiração, que a gente tem usado então aqui na nossa aula. Em parte, a existência dessa nomenclatura reflete a dificuldade intrínseca de separar os dois fenômenos. Então, perceba, né, a evapotranspiração aqui dividida nessas duas ramificações, em que a evapotranspiração vai acontecer então na superfície livre, nas superfícies vegetais e nos solos. Em que na superfície livre a gente tem então lagos, reservatórios, poças e oceanos, e nas superfícies das vegetações a gente tem a interceptação vegetal. Na transpiração a gente tem basicamente as plantas, que envolve então a remoção da água dos solos pelas plantas, transporte da água pelos caules, folhas e interior das folhas para a atmosfera, ok? Então esses aqui são os dois processos, né, que vão acontecer com a água durante então essa perda por evaporação e por transpiração, em que eventualmente a gente, por não conseguir distinguir o que está acontecendo e como está acontecendo, usamos então esse termo evapotranspiração. A evaporação e a transpiração são expressas geralmente em milímetros por unidade de tempo. Essa taxa expressa então a quantidade de água que é perdida numa superfície líquida ou com cobertura vegetal em unidades de altura ou lâmina líquida. A unidade de tempo pode ser subhorária, horária, diária, mensal, sazonal, anual, como hectare, correspondente a uma superfície de 10 mil metros quadrados, ou metro quadrado aqui, ou milímetro igual a 0,001 metro. A perda de 1 milímetro de água corresponde à perda de 1 metro cúbico de água por hectare. Dessa forma, 1 milímetro por dia é equivalente a 1 metro cúbico hectare dia. Importante a gente saber essas correlações de unidades, né, de perdas de água, porque mais para frente a gente vai precisar retomar isso e ainda retomar aquelas habilidades de conversão de unidades para que você consiga então fazer todos os balanços. Então, 1 kg por metro quadrado de evaporação é o mesmo que 1 milímetro de água sobre uma área de 1 metro quadrado, assumindo então a densidade da água, ok? De 1 kg por metro cúbico. Deixa eu fechar o parênteses aqui, que eu não fechei. Bem aqui. Assim, quanto maior é a energia recebida pela água líquida, maior é a taxa de evaporação, tá? Então, percebe que você só evapora água, né, efetivamente, porque você imputa ao processo energia, certo? A molécula de água, para passar de uma fase líquida, então, para uma fase gás, ela precisa de energia, ok? Ela precisa de energia, que tá aqui. E quanto mais baixa é a concentração de vapor acima da superfície, maior será a taxa de evaporação. As grandes características do processo de evaporação são, então, a perda por evaporação, quantidade de água evaporada por uma unidade horizontal, e a intensidade de evaporação ou velocidade da perda de evaporação, expressa então em milímetro dia ou milímetro mês, ok? Então percebe que
Quanto mais baixa é a concentração de vapor acima da superfície, maior será a taxa de evaporação. Ou seja, maior baixa a concentração de vapor, eu tenho que menos moléculas ali em cima, né, fazendo pressão para as moléculas que estão na fase líquida, certo? Então, a pressão de vapor é a pressão que a fase vapor faz em cima dessa fase líquida, certo? Que está embaixo, para ser evaporada. E eu preciso ter energia dessas moléculas, né? A molécula precisa ter energia para fazer essa passagem. Bom, vamos então à próxima parte no próximo vídeo. Obrigada por acompanhar até aqui.